Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Perdão aí pelos problemas. Nós estamos aprendendo aí essa ferramenta nova, tá bom? Mas hoje nós vamos estar falando sobre dar continuidade à nossa série, né? A Bíblia e o futuro. A gente já viu o princípio das dores, já vimos o arrebatamento e hoje a gente vai ver a tribulação. Como o Edmir já falou um pouco, tem muitas informações acerca da tribulação que talvez a gente não consiga ver tudo hoje, tá certo? Mas a gente vai aqui marcar aí uma hora mais ou menos de agora, tá certo? E aí, se a gente vê que tem muita coisa ainda para falar, e a gente divide e continua na próxima terça-feira. Vamos então para a nossa primeira pergunta, né? Sobre a tribulação, Edmir. A tribulação e o dia do Senhor são a mesma coisa? Então, a gente vai ver que, pela palavra, que, na verdade, a tribulação é o início do dia do Senhor, né? Quer dizer, o dia do Senhor é muito maior do que o período da tribulação. O dia do Senhor é aquele tempo em que Deus passa a intervir de forma direta na terra através de juízos e bênçãos também. Então, a gente vê que vamos ver aqui 1 Tessalonicenses 5:2, que diz assim: Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto, aqui está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Semelhante às palavras de Jesus lá no Mateus 24, que foi o primeiro texto que a gente viu, também em Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, onde se diz que o dia do Senhor, que no caso aqui já é a tribulação, ele vem de repente, assim como o arrebatamento, ele é algo que pode ser a qualquer hora, qualquer momento. Logo, imediatamente ao arrebatamento, vai começar a tribulação ou início do dia do Senhor. Por isso é que ele é iminente. Por isso é que é descrito aqui como ladrão, ou seja, algo inesperado, tá certo? E também lá em Mateus capítulo 24, Jesus fala que é semelhante aos dias de Noé, né? Onde as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, estavam vivendo suas vidas alheio às coisas de Deus, à parte espiritual, né? Estavam vivendo a vida indiferentes ao que Deus tinha falado através de Noé, tanto que lá, se não me engano, 2 Pedro mesmo, ou é 1 Pedro, eu não estou me lembrando aqui se é o primeiro ou é o segundo, diz que através de Noé, Jesus pregou, né? Através do Espírito Santo e através de Noé, ele pregou sobre o dilúvio, que seria o juízo que ia vir sobre a terra. E de forma semelhante, o dia do Senhor é algo que Jesus deixou registrado, palavras de Jesus, as palavras de Paulo, né, escrita, e de Pedro também, de João, porque nós temos aí muitas passagens proféticas escritas por Paulo em Tessalonicenses, em Corinto, para a igreja de Corinto. Eu acho que quase todas as cartas têm esse elemento da volta do Senhor. É algo que em todas as cartas se fala nisso, tanto que é algo que é anunciado na própria ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, se vocês observarem, diz assim que deve anunciar o evangelho e fazer a ceia até que ele volte, né? A própria ceia, quando Jesus institui a ceia, ele diz que façam aquilo até a volta dele e que ele só voltaria a tomar o vinho e comer o pão com os seus discípulos
que é no reino dele, né? Ou seja, vai ser nas bodas do Cordeiro que vão ocorrer no céu. Enquanto a tribulação aqui na terra está ocorrendo, no céu vamos ter dois eventos com Cristo, que é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então, Ok, o dia do Senhor. Edmir. Oi. Então, assim, antes de você prosseguir e falar mais acerca do que vai acontecer paralelo, a Vanusa fez uma pergunta aqui, né? No arrebatamento, todos que são do Senhor serão arrebatados, e quem evangelizará, né? Quem vai evangelizar os que irão ficar na terra durante a tribulação? A gente tem a resposta aí em Apocalipse, onde fala que Deus vai levantar 144 mil judeus para pregar o evangelho durante esse tempo da tribulação. Esses 144 mil é que irão pregar o evangelho. Se não me engano, ele está no capítulo 7 de Apocalipse, falando tanto sobre que Deus vai levantar 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, como também que vai haver muitas conversões durante o período, conversões de gentios e de judeus. A conversão de judeus vai ocorrer mais no final da tribulação, tá certo? Então, a, a igreja vai subir, mas Deus vai levantar pessoas escolhidas por Ele, que são os 144 mil, para iniciar essa obra de evangelização durante a tribulação. E, é claro, aqueles que vão crendo também vão pregando o evangelho durante esse tempo, né? Depois que as pessoas se converter, vão, além dos 144 mil, outras pessoas, as que vão se convertendo também vão pregando e, ao mesmo tempo, vão sofrendo também perseguição intensa por parte do anticristo, até sendo martirizados, né? Muitos deles. Então, Ok, é isso. ok, ok. Então, respondendo aí, a tribulação, ela é o início, né, do dia do Senhor, não é isso? Isso, também lá em 2 Tessalonicenses também fala, se você observar bem, em 1 Tessalonicenses ele fala mais da questão do arrebatamento, o tema central é do arrebatamento, já em 2 Tessalonicenses o tema central é o dia do Senhor, porque na 1 Tessalonicenses está querendo mostrar aos Tessalonicenses que eles estavam preocupados com as pessoas que morriam e como é que ia ficar a questão do arrebatamento, se elas não estariam presentes, o que seria delas? E aí Paulo responde, como a gente viu na semana passada, de que não se preocupasse, porque eles iam ter até primazia em termos de ressurreição, porque na hora do arrebatamento seria recitado primeiro os que já tinham morrido, né? As pessoas da igreja desde Pentecostes. E na segunda carta aos Tessalonicenses, o assunto principal é a questão do dia do Senhor, porque haviam recebido uma carta falsa, né, dizendo que aquele sofrimento que eles estavam passando, já era o dia do Senhor. E eles estavam um pouco confusos, porque se Paulo tinha dito que eles tinham que estar preparados, porque a volta do Senhor ia ser a qualquer momento, e se Paulo tinha escrito 1 Tessalonicenses falando do arrebatamento, então como é que eles estariam já no dia do Senhor, né? Então essa carta falsa, ela estava dizendo que eles já estavam no dia do Senhor, e aí eles estavam preocupados. E aí, a gente não foi arrebatado? Foi que houve. E aí Paulo disse, se acalme aí, porque a, o dia do Senhor ele só vai começar quando o anticristo vier, né? E é um dia de muito sofrimento, realmente, talvez até mais intenso do que vocês estão sofrendo agora, e que mas vocês não vão
não vão estar nesse sofrimento. Vocês vão estar livres, porque se Jesus voltar, ele vai levar vocês, e agora quem ficar aqui é que vai enfrentar o dia do Senhor. E aí ele diz lá no capítulo 2 diz assim, o versículo 1 diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E aí ele continua falando aí sobre o anticristo, que a gente vai ver aí mais para frente, mas aqui já em Tessalonicenses, Paulo faz uma descrição do anticristo. Ele fala também que vai ser afastado daquilo que detém o anticristo, mas que o ministério da iniquidade já está operando. Desde a época de Paulo, durante todos esses séculos, o inimigo ele está agindo no mundo e está preparando tudo para a chegada do anticristo, certo? Só que ele só chega na hora em que for afastado aquilo que o detém, e que muitos intérpretes acreditam que seria o momento em que Deus tira a igreja. Isso já vai fazer com que aquela restrição da iniquidade que havia através da igreja, pregando o evangelho e pessoas sendo convertidas no mundo todo e se opondo à iniquidade, se opondo ao pecado. Então, a retirada da igreja já é um fator a mais para que o homem da iniquidade consiga subir ao poder e que a iniquidade venha a ser cada vez maior nesse período de tribulação, tá certo? Então, o início é aí. Agora, o final, qual é o final do dia do Senhor? O início é É, tribulação, Edmir, né? Oi, Edmir, assim, hoje pronto. a gente tá surgindo algumas perguntas aqui, eu acho bem interessante isso. Isso, Mais legal. uma vez, eu fiquei um pouquinho sem áudio aqui. Eu não sei se de repente você já respondeu essa pergunta, mas tem uma pergunta aqui, que está aí na conta do irmão Elton Freire, né? O Elton uma vez me disse que a irmã Iraci é quem entra na conta dele. Eu não sei se é assim mesmo, mas o irmão Elton, a irmã Iraci, ele pergunta: durante os 3 anos e meio do princípio da tribulação, será um tempo de paz? Os 3 anos e meio, né, iniciais, é um tempo de paz? Na verdade, os primeiros 3 anos e meio é um tempo de que o anticristo ele vai estar agindo e querendo conquistar o domínio sobre a terra, porque ele ele está dominando, mas ele quer dominar tudo mesmo, ele quer ter um domínio completo, e aí ele vai ter esse discurso principalmente para enganar Israel, porque a gente vai ver que é feito um acordo com Israel no início da tribulação. Um dos objetivos principais do anticristo, além de dominar o mundo e de se opor a Cristo e ter uma adoração das pessoas em vez de Cristo, né? Então ele quer destruir o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel é um povo criado por Deus, é um povo muito especial, é um povo escolhido de Deus, e que o anticristo ele vai tentar exterminar completamente. O diabo ele tem tentado exterminar esse povo já de muito tempo, né? Desde quando surgiu o povo de Israel, que há perseguição sobre esse povo, porque justamente é o diabo querendo destruir. Porque uma coisa interessante é que quando Deus chama Abraão para a criação do povo de Israel, Deus diz assim: você será numeroso como as estrelas do céu, como a areia do mar,
e através de ti abençoarei todas as famílias da terra. O plano de Deus é através do povo de Israel, vindo o Jesus, que é, na parte humana, descendente de Israel, do povo de Israel, né? Maria era israelita, né? E aí, ele é israelita, Jesus, e dessa forma, Jesus, ele cumpre a promessa feita a Abraão de abençoar todas as nações da terra através do povo de Israel, né? E aí o diabo ele se opõe ao povo de Israel em todo esse tempo, através tanto da questão de levar o povo a deixar Deus para adorar outros deuses, né? E através que isso aí é um dos pecados mais graves diante de Deus, é tanto que o povo de Israel ele sofreu e tem sofrido por isso, né? Primeiramente lá no cativeiro babilônico, onde Deus vai usar a Babilônia para disciplinar o povo de Israel, mas o povo até parecia que tinha aprendido, porque ele não quis mais adorar nenhum outro Deus, mas a questão é que quando o próprio Cristo vem, embora eles tenham muitas informações sobre o Messias, que é Jesus, eles não creem nem recebem Cristo como Messias, como Salvador, e eles rejeitam. Então, de forma que Cristo ele não começa a reinar sobre Israel na sua primeira vinda. Aí Cristo ele cria a igreja, né? Eu creio que a igreja não é um plano B, mas é uma forma de já planejada por Cristo para alcançar os gentios, já que o povo de Israel não alcançou esse objetivo. Então, Cristo, um israelita, ele alcança esse princípio, esse plano através da sua salvação, sendo enviado os seus discípulos a proclamar salvação através de Cristo a todas as pessoas da terra, que é o evangelho que a gente prega. E dessa forma, formação da igreja, que são pessoas que creem no Senhor Jesus de todas as nações. Esse plano de usar a igreja, a noiva de Cristo, ele é cumprido até converter todas as pessoas da igreja, né, que farão parte da igreja até a época, até o arrebatamento. E aí, quando todas as pessoas da igreja, todos os escolhidos da igreja tiverem sido convertidos, a igreja é levada e aí entra novamente a ênfase a pregar o evangelho para o povo de Israel. E dessa vez o evangelho será pregado no contexto da tribulação, né? E aí a gente vai ver que no final da tribulação realmente Israel vai crer em Jesus, né? E aí eles vão ser salvos. O remanescente, como diz Paulo lá no capítulo 11 de Romanos, vai se arrepender e então vai vir o fim, vai vir a volta final de Cristo. Então, é isso. Vai ter o início da tribulação, ele vai ser menos forte por conta, tanto sobre o povo de Israel, como sobre o mundo, por causa que o anticristo, ele está tentando fazer alianças, está tentando enganar o povo de Israel. Quando ele conseguir a confiança do povo de Israel, ele vai romper o acordo na metade dos 7 anos. Além do mais, também nós temos outra coisa. Na metade da tribulação, Satanás ele é expulso do céu. E aí, como ele vai ser expulso do céu, isso está no capítulo, se não me engano, é capítulo 12, por aí, de Apocalipse. Então, ele sabe que tem pouco tempo para agir na terra. Ele sabe que são 7 anos de tribulação e que ele sendo expulso na metade desse tempo, ele só tem mais 3 anos e meio para agir. Então, a Bíblia mesmo diz que ele vai com toda a força mesmo depois dos 3 anos e meio. Então, por isso é que essa divisão, tribulação e grande tribulação, que seria da metade para frente.
seria grande tribulação, que é o que Jesus também fala, que a abominação desoladora vai estar no templo, tá certo? Ok. Então, a Satanás expulso do céu, Isso, você falou. na metade da tribulação. É na primeira metade ele vai estar no céu? Satanás vai estar no céu ainda, tendo acesso ao céu, porque Satanás Hum, ele pode estar em vários, pode ir para vários lugares. Ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque ele não é Deus. Só quem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo é Deus, que é, é onipotente, onisciente e onipresente, né? Mas o diabo, ele é restrito, ele é invisível, mas ele só pode estar em um lugar de cada vez. Mas como a gente vê lá no livro de Jó, ele pode ter acesso a Deus, ele ainda pode ter acesso a Deus, e esse acesso só vai ser vedado na metade da tribulação, tá certo? Aliás, a Bíblia diz que ele é o acusador dos santos, ou seja, ele ainda vai na presença de Deus nos acusar, né? vamos As passar. pessoas, os santos, que são as pessoas salvas, Satanás ele vai diante de Deus acusar, e a Bíblia diz lá em 1 de João, que nós temos um advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que têm Jesus, Satanás acusa de coisas que a gente faz de errado, de pecado, mas Cristo nos defende, né? Cristo é o nosso advogado diante do Pai, tá certo? Ok, ok. Ainda tem outra pergunta aqui antes da gente seguir, que foi Hum. da irmã Fátima, né? Que quem ficar aqui na Terra, né, depois do arrebatamento, se serão os ímpios, né? Os descrentes, né? Então, com Depois do exceção, arrebatamento? depois do arrebatamento, com exceção dos 144 mil, sim, né? São ímpios, são Sim. pessoas que É, foram convertidas pelo Senhor. exatamente. O arrebatamento ele vai tirar só as pessoas verdadeiramente salvas, verdadeiramente crentes, né? Então, vai ficar só quem não era. Embora, vamos dizer, numa igreja, igrejas locais, pessoas que não são verdadeiramente convertidas podem ter sido batizadas, podem frequentar a igreja há muitos anos, mas se elas realmente não tiveram uma fé verdadeira em Cristo, elas vão ficar, né? Então, vai E continuar. podem se converterem imediatamente, né, após o arrebatamento, pelo conhecimento que tem da palavra de Deus já. Então, eles, mesmo não tendo se convertido antes, mas vendo se cumprir a palavra de Deus, acredito que muitos irão verdadeiramente crer naquele momento. A grande preocupação é que também o anticristo, ele é alguém muito persuasivo, né? Ele é alguém enganador, muito astuto, e ele vai estar no poder. E esse período da tribulação é o período mais difícil para uma pessoa seguir Jesus. É tanto que Jesus disse que não tem nenhum tempo onde há uma perseguição tão grande, que esse tempo só vai ser de 7 anos, ou grande tribulação mesmo, 3 anos e meio, porque Jesus disse que seria algo tão forte que até os escolhidos não resistir e serem enganados pelo anticristo, né? Então, Deus abrevia por amor aos seus escolhidos na desse sofrimento tão grande que vai ser durante a tribulação, tá certo? Então é isso. Só as pessoas mesmo, vai ser um nível de maldade nunca visto antes na Terra, né? Onde o poder político, o poder, as autoridades vai estar tudo nas mãos. Agora, uma coisa que eu queria também dizer é que o anticristo ele não vai conseguir também um domínio 100% da Terra, não. Ele vai ter inimigos de guerra também. É o que é profetizado por Daniel, que vai ter umas guerras
que vão estar aí em torno do povo de Israel. No passado, haviam guerras entre o reino do norte e o reino do sul de Israel. No sentido, não é o reino norte de Israel, do Israel dividido, não. Havia um reino na parte norte de Israel e outro no reino na parte sul, que seria o Egito, e na parte norte seria Síria, uma coisa assim. E aí havia guerras entre os reinos do norte e os reinos do sul. Só que essas guerras, sempre a Israel era afetado, ele ficava no caminho. Então, sempre no novo, lá nas profecias de Daniel, você vai ver capítulo 7, 8, capítulo 11, vai falar dessas guerras, essas mesmas guerras se cumprindo novamente entre o anticristo e exércitos inimigos dele, tá certo? Então ele vai ter muitos exércitos a favor dele, mas ele também não vai ser unânime, não. Vai ter pessoas que vão resistir a ele, talvez até seja Deus usando isso para que ele não devaste tudo, que ele não consiga os propósitos dele sobre Israel, porque ele vai ter preocupações com outras nações contra ele. Ele não vai ficar livre para ter todo mundo a favor dele e só Israel contra, só as pessoas Uhum. que creem em Jesus contra. Não, ele vai ter pessoas também que vão também se opor a ele, tá certo? Ok, ok. A próxima pergunta aqui, como a gente está falando assim, já de maneira geral, né? Aí pode ser que alguma coisa já tenha sido respondida dentro das perguntas que a gente já tinha aqui. A próxima pergunta seria que o que distingue a tribulação dentro do dia do Senhor, né? O que é que distingue a tribulação dentro do dia do Senhor? Pronto, eu vou só terminar a primeira pergunta, que a gente vai entender melhor a segunda, tá certo? Certo. O dia do Senhor, começa com a tribulação, né? Mas ele termina quando? Lá em 2 de Pedro 3, 8 a 10, fala um pouco sobre o dia do Senhor, e aqui você nota que seria a parte final do dia do Senhor, que ele está falando. 2 de Pedro 3, 8, diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o dia do Senhor, ele é um dia que vai encerrar com a destruição da terra, tá certo? Eu li aqui o 8 para mostrar que, em termos divinos, um dia, como o dia do Senhor, ele pode equivale a 1000 anos, tá certo? Então, se o dia do Senhor começa com a tribulação, 7 anos antes do milênio, juntamente com o milênio, ele faz 1007 anos aproximadamente, mas para o Senhor é como fosse um dia, tá certo? E ele termina, o dia do Senhor começa com a tribulação e ele termina com a destruição dos céus e da terra, tá certo? E a gente vai comprovar isso também lá em Apocalipse capítulo 20, tá certo? Então, aqui é dito que Deus está dando mais tempo para que as pessoas se arrependam, né? E aí, no 10 diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as suas obras que nela existem serão atingidas. Então, está mostrando que o dia do Senhor ele vai até a destruição
do céu e da terra, e eles vão ser destruídos por fogo, né? Em outra parte, eu não sei se é aqui por perto, que diz que eles estão sendo entesourados para o fogo, né? Ou seja, eles estão sendo guardados para serem destruídos pelo fogo, né? Então, eu já ouvi falar algumas pessoas mais velhas diziam: a Terra ela foi destruída a primeira vez por água. Será que agora vai ser por fogo a próxima vez? Exatamente. Tam- E, Também mas isso, escutava muito. isso só vai ocorrer no final do dia do Senhor, que vai ser das últimas coisas. Aí realmente vai ser o fim do mundo. Realmente, o fim do dia Uhum. do Senhor vai ser como o fim do mundo. A destruição da terra, e a formação do novo céu e nova terra, e aquele juízo do grande trono branco, que é realmente o juízo final. As pessoas não sabiam que Uhum. antes disso vai acontecer tanta coisa, né? Vai ter 7 anos de tribulação, vai ter milênio, e aí vai ter aquela revolta final, onde aí Deus vai vir realmente em juízo e destruir, que é justamente isso que Pedro está querendo mostrar, que vai vir o juízo final, encerrando o dia do Senhor, que seria, e aí, após isso, será a eternidade futura, tá certo? Ok, Então, Edmir. Então, ficou ficou respondido. né? É, Isso. Vamos para dois, então. O que é que distingue a, então, a, a tribulação do dia do Senhor? então, de acordo com o próprio Cristo, né, ele fala em tribulação, quem fala em tribulação é o próprio Jesus. Existem outras passagens sobre o dia do Senhor que eu não vou ler agora, porque vai ficar muito longo, né? Mas o dia do Senhor, ele é profetizado principalmente no Velho Testamento, pelos profetas Daniel e Joel, né? Aliás, se você quiser ver a história completa da raça humana, desde o dia de Daniel até o fim, leia Daniel, porque ele mostra um panorama de tudo que vai acontecer, todos os reinos que vão vir. E aí você vai ver que vai ter o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano e o Império Romano renascido, né? E lá no Daniel 12:1 fala sobre que vai vir um tempo de grande angústia, né? Joel também fala que vai vir um tempo de grande angústia para Israel, principalmente, né? Mas que é um tempo de juízo sobre todos os povos, quando Deus vai realmente julgar todos os povos. É caracterizado por grande sofrimento, né? E você vai ver isso em Joel 2, versículo 1 e 2, versículo 32, Joel 3, versículo 14, 16. Joel fala bastante sobre o dia do Senhor. E no Novo Testamento, Jesus fala sobre o dia do Senhor, lá no capítulo 24, como a gente viu. Só que no dia do Senhor aqui, a gente viu que o dia do Senhor não é só a tribulação, mas a tribulação, o milênio e o juízo final. E aí Jesus é quem introduz a distinção entre o dia do Senhor e a tribulação, mostrando que a tribulação é só o início do dia do Senhor. Antes, os profetas eles não falam, ele fala que vai ser um tempo de grande sofrimento, de pessoas sentindo dores muito fortes, como dores de parto, ou seja, um sentimento de angústia muito grande, de sofrimento, principalmente com a volta de Cristo para vir julgar os povos, né? E sem dúvida muitos juízos sendo derramados, que você lendo Apocalipse você vai ver que Apocalipse ele trata basicamente sobre o dia do Senhor, vamos dizer, Apocalipse as pessoas têm medo de ler por causa disso, né? Porque Apocalipse, praticamente o livro todo fala sobre a tribulação, né? Do capítulo de Apocalipse, do capítulo 7 por aí, até, deixa eu ver aqui bem direitinho, do capítulo 6
até o capítulo 19 fala sobre a tribulação, tudo que vai acontecer na tribulação. Por isso é que eu digo que a tribulação é o período de tempo mais profetizado da Bíblia, é o mais detalhado, a profecia mais detalhada. Tem praticamente um livro todo falando sobre ele. Além desses textos dos profetas do Velho Testamento, tanto os profetas maiores como os profetas menores. E aí temos Jesus em Mateus 24, que a gente foi o texto que a gente começou essa série, onde 21, que Jesus fala assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, Jesus é quem dá esse nome, tribulação, grande tribulação também. É Jesus quem dá. No Velho Testamento fala-se do dia do Senhor, e que é um tempo de sofrimento, mas principalmente sobre o povo de Israel. Mas Jesus é quem fala realmente de tribulação, tá certo? E, além de Jesus, você vai ter também o dia do Senhor, o dia do Senhor não, a tribulação, sendo falada em 2 Tessalonicenses 1, 6 e 7, onde ele diz que esse tempo de sofrimento, ele vai ser um tempo de duplo sofrimento. Vai ter sofrimento para pessoas que seguem a Cristo nessa época e vai ter sofrimento para as pessoas que não seguem. Como assim? Vai ter sofrimento para os dois tipos de pessoas. É porque vai ter o sofrimento das pessoas que seguem Jesus, porque vão ser perseguidas pelo anticristo. Então, elas vão ser perseguidas, vão ser mortas. Mas, se você ler Apocalipse, você vai ver que vai ter muito sofrimento para quem segue o anticristo. Esse sofrimento é infligido por Deus. São juízos de Deus sobre as pessoas más, sobre as pessoas que seguem o anticristo, sobre os pecadores. Então, por isso que ele é chamado tempo da ira, né? Em Apocalipse é chamado tempo da ira de Deus. Por isso que a igreja, que é a noiva de Cristo, ela não está destinada a passar por essa ira de Deus, porque a igreja é justamente as pessoas que acolheram a verdade, que acolheram o evangelho. Se você ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você vai ver que a tribulação vem para atingir as pessoas que não acolheram o evangelho, não acolheram o amor à verdade, né? Então, aqui eu vou ler só para você ver que 2 Tessalonicenses 1, 6 e 7, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer assim: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então ele diz claramente: tribulação aos que vos atribulam, né? Tribulação àqueles que vão atribular os seguidores de Cristo, né? E Deus vai dar essa tribulação para derramando os seus cálices de ira, juízo dos selos, das trombetas e dos cálices, né? Sobre os incrédulos, sobre os que seguem o anticristo, e o anticristo vai perseguir aqueles que são de Cristo. Então, por isso que é um tempo de tribulação para toda e qualquer pessoa. Uns por causa de seguir, por causa do anticristo, que vai perseguir, e os outros por causa de que Deus vai derramar juízo sobre eles, né? Então, por isso que é chamado tempo de tribulação, tempo de ira de Deus sendo derramada sobre a terra, tá certo? É um tempo de ira, como diz lá em Apocalipse. Eu acho que a gente já tinha lido esse versículo de Apocalipse, capítulo 6, mas é bom ver que esse tempo, ele é um tempo de ira de Deus sendo derramado, julgando todos os povos
por seus pecados, por sua apostasia, né, por sua incredulidade, até por sua rebeldia contra Deus, né, do 6, 15, 17 de Apocalipse, diz assim: os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, poderosos, todo escravo e todo livre se encontrarão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então é um tempo de grande ira de Deus sobre a terra. Por isso que a promessa de que a igreja, que são aqueles que creram em Cristo, acolheram a verdade, serão poupados desse tempo. Sem falar naquilo que a gente já explicou, que a igreja é alguns chamam de parênteses, né? Mas que muitos não gostam desse título de parênteses, porque é como se fosse algo que não estava nos planos de Deus, foi enxertado ali no meio, né? Mas, na verdade, quer dizer o quê? É um tempo que é indeterminado, não se sabe de quantos anos é, que é o tempo da igreja, que está entre a primeira vinda de Cristo, o Pentecostes, até o arrebatamento. E é um tempo de salvação de pessoas de todas as nações que creram em Cristo. As pessoas que rejeitaram são as que vão ficar, e aí vão para a tribulação, onde vai haver pregação do evangelho e tudo, mas vai ser um tempo muito mais difícil para as pessoas seguirem a Cristo, né? A gente entender assim, mas vai ter todos esses sinais, essas coisas, mas se as pessoas não querem seguir a Cristo num contexto muito mais fácil de seguir, quanto mais num contexto muito difícil, onde o seguidor de Cristo, ele vai passar até fome, porque ele só vai poder comprar ou vender se tiver a marca da besta. Se ele não tem, ele não vai poder ter nem com que compre nada, alimento, nem as coisas básicas, tá certo? Tempo muito difícil. Além do mais, existem aqueles enganos. Eu sempre, quando eu vejo essa história de discos voadores, de ET, de extraterrestre, né, ETs, eu me lembro, eu não sei se, eu acho que é a chamada meia-noite que explica um pouco sobre isso, que diz que isso vai ser uma maneira de explicar o arrebatamento. Uma maneira muito racional de explicar o arrebatamento. Ora, se as pessoas vão ver pessoas sumirem, pessoas de toda a terra, aí alguns vão raciocinar dessa forma. Será que é o arrebatamento? Mas a Bíblia não diz que o arrebatamento vai levar a igreja? E por que é que muitas pessoas que eram da igreja não vão, não terão subido, vão ficar? Então não pode ter sido a igreja. O que será que aconteceu? Então vai vir outras explicações. Entre essas explicações, certamente a explicação de que pessoas foram levadas por discos voadores, serão abduzidas. Como tem se espalhado muito essa questão de que pessoas foram abduzidas, de que várias coisas que aconteceram aqui na Terra, a construção de pirâmides, não sei o quê, foi por causa dos extraterrestres. Eu mesmo já tive de ter nas minhas mãos a Bíblia dos extraterrestres, a Bíblia explicando o Evangelho segundo a crença nos extraterrestres, dizendo que Jesus é um extraterrestre, alguém mais evoluído, que veio na nave de Belém. A estrela de Belém era uma nave. E quando fala que do céu, está dizendo, né? O universo, o céu, é os outros planetas onde vivem esses seres, né? Jesus subiu para o céu novamente, né? Então, isso para eles faz muito sentido, tá certo? Existe todo Ok. tipo de interpretação da Bíblia, né? É. Tem outra pergunta aqui, Edmir, da, que é o seguinte: os que se converterem depois da tribulação ainda serão igreja do Senhor?
Não, não vai ser mais igreja. Aí você não vê mais a palavra igreja no livro de Apocalipse, né? Justamente é o que a gente defende, que a igreja já foi arrebatada antes da tribulação, que a igreja não vai estar na tribulação. E se existe uma igreja lá, não é a igreja verdadeira. Você vai ver que vai ser a meretriz. A meretriz é falada deixa eu ver aqui no capítulo 17 de Apocalipse. Se você ler a meretriz lá, provavelmente é uma igreja com sede em Roma, porque a Apocalipse diz que o anticristo ele vai usar uma religião ecumênica, ou poderíamos dizer uma igreja bem ecumênica, né? E que ela vai ter uma sede em Roma, porque é a cidade dos sete montes, e se você ler lá em Apocalipse capítulo 11, você vai ver que faz sentido. Lá, realmente, lá explica que essa vai ser uma religião apóstata, uma religião herética, né? Uma igreja herética, uma igreja apóstata, quer dizer, não é a verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja já tinha subido. Agora, as pessoas que são salvas na época da tribulação, lá em Apocalipse capítulo 7, fala que são pessoas, são gentios, pessoas de uma grande multidão de todos os povos, né? Lá você pode ler no capítulo 7 de Apocalipse, e fala de Israel também, né? Então, não fala mais em igreja, fala pessoas salvas de todas as nações, de vários povos, mas e de Israel, não fala de igreja. Esse silêncio que existe na Bíblia, desde o capítulo 3 até o capítulo 21, só vai falar novamente de igreja no capítulo 22, quando diz assim, que a igreja diz: vem, aquele que tem sede, venha e receba de graça a água da vida, porque está falando do convite que a igreja deve fazer às pessoas do mundo, através do evangelho, a crerem em Jesus e serem salvas. E esse convite que a igreja faz é através que nós pregamos o evangelho às pessoas e convidamos: venha a Cristo, creia em Cristo, seja salvo. E quando a pessoa faz isso, ela passa a pertencer à igreja verdadeira, tá certo? Então, na época da tribulação, não tem igreja. A igreja já foi arrebatada. As pessoas que são salvas nesse período, elas não vão ser chamadas de igreja. Vão ser chamadas discípulos de Cristo, santos, os santos do Altíssimo, os salvos, né? Mas não tem essa denominação igreja, né? Essa designação de igreja, tá certo? Então foi respondido, né? Isso, foi sim. Espero que tenha ficado claro aí, né? Vamos aqui para a nossa terceira pergunta. E eu acho que pelo tempo a gente encerra nessa pergunta aqui, tá certo? E aí na próxima semana a gente dá continuidade, tá bom? Quanto dura a tribulação? Eu acho que até você já respondeu de maneira E já foi geral. respondido. Eu até já falei, né, que é um período de 7 anos de tribulação. Nós temos, para quem quiser anotar a referência, Daniel 9:27 fala justamente que ele fará a aliança por uma semana. Ele vai fazer uma aliança. A tribulação ela começa com a aliança feita entre o anticristo e o povo de Israel, tá certo? E aí, alguns acham que essa aliança ela é uma aliança de paz e que talvez o anticristo vai usar a questão da reconstrução do templo para dizer que ele é uma pessoa amiga do povo de Israel. E é porque hoje o templo ainda não foi construído, e a gente sabe que na metade do período de tribulação o templo já foi construído, tá certo? Ele lá onde vai ser colocada uma imagem chamada Abominação Desoladora, que isso é uma profecia que já
tem duplo cumprimento, já foi cumprido uma vez através de Antíoco Epifânio, que é um rei sírio, né? E ele é o tipo mais aproximado do anticristo, porque ele foi um grande inimigo do povo de Israel, mas que nós sabemos que o cumprimento final vai ser o anticristo, porque quando Jesus falou da abominação que Daniel tinha profetizado, ele se refere realmente a esse lá de Daniel 9:27. Por isso que ele diz: quem lê, entenda, porque justamente é o anticristo futuro que vai causar essa tribulação e vai causar essa desolação, colocando essa imagem no templo, né? Então, esse templo ainda não foi construído e ele vai ser construído. Provavelmente o acordo tem alguma coisa a ver com o templo também. Não sei se o anticristo vai construir esse templo, mas ele pode usar isso como uma maneira de atrair os judeus a crer, confiar nele, né? Provavelmente ele vai tentar se passar por Cristo, ou ele ou falso profeta, né? Então, no próximo live a gente vai poder falar mais sobre essas pessoas que vão fazer parte da tribulação, esses personagens que vão fazer parte da tribulação. Apocalipse capítulo 11, 2 e 3 fala a metade da tribulação como 42 meses, ou 1.260 dias, que seria a metade de 7 anos, ou 3 anos e meio, equivale a 42 meses, ou 1.260 dias, que está bem claro lá em Apocalipse capítulo 11, né? E Daniel 12, 7 fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Seria uma forma de dizer 1 ano, mais 2 anos, mais metade de 1 ano, que seria 3 anos e meio. E falando aí da grande tribulação. Então, com certeza, a tribulação é um tempo de 7 anos, que combina bem com uma semana, que é a 70ª semana de Daniel, é a semana 70, que o relógio profético está parado, e quando houver esse acordo entre Israel e o anticristo, o relógio volta a começar a funcionar, o relógio profético, e aí nós temos uma semana de anos, que são 7 anos, para que venha realmente a volta final de Cristo para reinar aqui na Terra. Então, é isso, a tribulação são 7 anos. Tá bom? Ok, Edmir, tá bom. A gente teve, assim, alguns problemas no começo da transmissão, mas com isso a transmissão acabou ficando muito longa, tá certo? Assim, Tá. então eu acho que, como a gente não, assim, ainda tem muita coisa para gente ver, né? Para a gente aprender sobre a questão da tribulação, eu acho que talvez um bom momento da gente dividir é agora, né? E na próxima semana a gente dá continuidade, porque tem muita informação interessante acerca da tribulação, né? Como qual é o propósito de Deus com a tribulação, né? Então, a gente pede agora que os irmãos façam aí as suas perguntas, né? E aí, sobre a tribulação, aquilo que não ficou muito claro, que deixa aí a pergunta, né? Para que a gente vá tentando responder. Eu acho que fica muito interessante essa questão da interatividade, né? Torna o momento bem mais, até mais proveitoso, né? Porque a gente vai sabendo exatamente o que é que as pessoas têm dúvida, né? E aí vai podendo esclarecer melhor as dúvidas, né? Então, que Isso os irmãos deixem as suas perguntas aí, né? A que vai ficar já no YouTube, então acho que pode botar lá nos comentários do YouTube a pergunta, ou pode nos enviar a pergunta, né? Diretamente no WhatsApp, e aí a gente já se prepara melhor aí para responder. É isso, Admir? isso mesmo. Então, fica bom Ok, assim. então assim, tá É, passando aí, eu estou aprendendo a mexer aqui na ferramenta, então hoje eu fiquei um pouco meio atrapalhado aqui, né? Mas assim, é uma ferramenta bem interessante, eu acho que vai nos ajudar bastante aí nas próximas transmissões. Deixa aí também, os irmãos, deixa aí nos amigos, quem acompanhou, deixa nos comentários
o que achou, né? Se achou mais interessante assim, ou como era antes no Instagram, né? Mas eu acredito que assim quando a gente pegar aqui o jeito, a gente vai ser bem mais proveitoso. Mas deixa sempre o comentário, tá certo? E a gente, há uma informação interessante, a gente batalhou aí para conseguirmos os 1.000 inscritos no canal, né? E o YouTube não dava liberação para transmitir direto do, do aplicativo, né? Mas agora foi liberado, né? Então, eu acredito que vai melhorar um pouco mais ainda a qualidade do sinal, tá certo? Então, Edmir, suas saudações finais aí. Então, o que a gente vê aqui é que você que nos assiste, que ainda não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, como diz a palavra de Deus, né? O tempo da oportunidade é esse, né? O dia da salvação é hoje. Por que esperar por um tempo mais difícil que vai vir sobre a terra, né? Hoje nós estamos passando por um tempo difícil, mas isso não chega nem perto do que vai ser a época da tribulação, né? Porque não é só epidemia, pandemia, são juízos de Deus sendo derramados sobre a terra, né? Você lê Apocalipse, você vai ver que se o seu medo são aquelas coisas que tem lá em Apocalipse, pois se você aceitar Cristo, você não vai passar por esse tempo, né? Segundo o que a gente viu, a igreja ela é arrebatada e ela não vai passar por esse período de tempo aqui de grande sofrimento. Então, acolha o evangelho, o evangelho da salvação, a graça de Deus hoje no seu coração. Creia na obra de Cristo na cruz como o único e suficiente caminho para se ter a salvação, a vida eterna, o perdão de todos os seus pecados. Creia nisso e você não vai passar por nenhum desses castigos. O cristão lê Apocalipse e fica tranquilo, né? Porque a gente sabe que o desfecho da história é feliz para aqueles que têm Cristo, né? Então, é melhor crer agora, é melhor aproveitar essa oportunidade do que deixar para depois. Mesmo porque a Bíblia também diz que nós não temos garantido o amanhã, né? Lá em Tiago diz que o dia de amanhã não nos pertence, né? Nós podemos morrer a qualquer momento. Se não morremos e Cristo voltar, que isso é um grande sonho nosso, que cremos em Cristo, que Ele voltando, nós vamos direto para Ele no momento, um piscar de olhos, né? E aí, ainda é melhor ainda, né? Se você já tem Cristo, não vai passar nem pela morte, vai subir, vai ser arrebatado. Outra coisa que diz lá, a gente viu, o primeiro texto que a gente viu diz assim, que quando andar dizendo paz e segurança, de repente vai ver um tempo de grande sofrimento, como o ladrão, que a gente não espera. Justamente, enquanto as pessoas acham que não vai ter tribulação, não estão esperando esse juízo de Deus sendo derramado, mas de repente vai começar esse juízo sendo derramado, de repente vai começar a perseguição. Então, talvez as pessoas, não, mas se passar a pandemia, está tudo tranquilo. Mas aí é que mora o perigo. É que quando tudo parece tranquilo, quando tudo parece que está no nosso controle, debaixo do nosso controle, é que vai vir de repente algo que a gente não quer e algo inesperado, que é um tempo muito difícil, né? Para aqueles que não receberam Cristo. Claro que graças a Deus que ainda tem a chance de crer,
embora que seja muito melhor crer agora porque é muito mais garantido e muito melhor, muito mais fácil agora do que depois. Mas para nós estamos pregando é justamente isso que a igreja prega. Vem, receba de graça a água da vida hoje. Você pode ser salvo hoje mesmo. Basta receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma. Tá bom? Então, esse é o nosso apelo. Amém, Edmir. Para encerrar, respondendo com sim ou não. Se for sim, já fica a resposta. Se for não, a justificativa fica para a próxima live. Os 7 anos, né? Pergunta da irmã Vanusa. Serão na mesma contagem que contamos nossos anos, né? Hoje. Ela diz, Os fica para a 7 anos. próxima coisa. Os anos Os, são iguais ao que a gente entende, né? O que a gente conta hoje. os anos são, a diferença é que são anos de 360 dias, não de 365, né? Uhum. Mas A é uma diferença diferença, pequena, né? Não é a diferença uma... é isso. E eu estava pensando aqui porque tem uma diferençazinha também lá em Daniel, que fala de uma diferença de uns 30 dias a mais depois dos 7 anos de tribulação, uns 30, 35 dias. E agora me ocorreu na mente, será que não é por causa dessa questão de que o tempo profético ele é em anos de 360 dias, enquanto que o tempo, de acordo com o calendário gregoriano, são de 365 dias. Então, se você pegar os 7 anos de 365 dias, vai dar mais ou menos naquilo que Daniel fala, de um tempo após a tribulação, após os 1260 dias de metade do período, tá certo? Então, mas a resposta é os sim, anos né? 360 dias, muito aproximado, diferença de 5 dias cada ano, né? Uhum. Tá certo? É. Então, não tem Ok. essa história de, no caso, porque as pessoas ficam dizendo, não, mas 7, não disse que um dia para o Senhor é É como com 1000 anos. ali, provavelmente, ele está falando da questão do dia do Senhor, que realmente é mais de 1000 anos, e só querendo mostrar que para Deus, que é um ser infinito, eterno, 1000 anos para ele é como fosse um dia. E eu creio muito que aquele texto ali está querendo chamar atenção para o dia do Senhor, que realmente é um dia de mais de 1000 anos, tá certo? Tá bom? Ok, Então Edmir. Então a gente respondeu aí já mais essa pergunta da irmã Vanusa. Vai ficando uma perguntinha aqui para a próxima, tá certo? A gente vai deixar tá, para a próxima, tá certo? Aí quem julgará no grande trono branco? Será Jesus ou Deus o Pai? Fica para a próxima transmissão, né? E é um assunto até que ainda vamos ver, né? Quando tratarmos depois do milênio, né? dos Mas últimos assuntos, né? Da dos escatologia. últimos assuntos, tá certo? Mas já temos aí essa pergunta. Então, Edmir, paz do Senhor, aos irmãos, amigos que nos acompanharam, muito obrigado pela atenção, pela paciência aqui, né? A gente aprendendo aqui a mexer, mas espero que tenha sido um tempo muito proveitoso e esclarecedor aí para todos, tá certo? Tá passando aí a nossa programação, né? O que nós temos de programação online durante esse tempo de quarentena. Nós temos culto no domingo, às 6 horas da noite. Na terça, toda terça estamos tendo essa transmissão da Bíblia e os eventos futuros, né? E na quarta-feira nós temos também culto às 7 horas da noite, tá certo? Então fiquem todos na paz do Senhor, que Deus os abençoe, nos abençoe. Bom, lembrando também que todo dia no canal do YouTube, nosso canal do YouTube tem o devocional, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.